Vamos falar um pouco sobre o sistema genital, tá? O que acontece? A nossa caracterização anatômica e fisiológica do nosso sistema genital vai ser determinada pela presença dos nossos cromossomos sexuais. Então, as mulheres possuem cromossomo sexual XX e os homens possuem os cromossomos sexuais XY. Esses são o 23º par de cromossomos, tá? Quando então a pessoa é XX, ela vai ser biologicamente mulher, e quando a pessoa é XY, vai ser biologicamente homem, beleza? Isso é o sexo biológico, tá? O aparente é outra coisa, que daí tem a ver com o costume da pessoa, tipo de roupa, como que ela é educada, relações sociais, relações humanas, tem tudo isso. E o que acontece? Também tem um fenômeno que se chama intersexo, que é quando acontece de uma pessoa, por exemplo, uma menina, pode ser, nascer sem abertura vaginal, ou com um clitóris avantajado, que parece um pênis, ou o menino nascer com a bolsa escrotal não totalmente fundida, então parecendo os grandes lábios, né, do pudendo feminino. Então, uma bolsa escrotal não totalmente fundida, tá? Então, o que acontece? Homens e mulheres que são considerados intersexuais, eles podem ter essas características e também eles podem ter características em relação aos órgãos internos, como os ovários, o próprio útero, enfim. E a pessoa passar a vida toda sem saber que ela é intersexo, tá? Mas é bom a gente considerar que tem essa variedade. Eu vou falar um pouco então agora sobre o sistema genital masculino. Algumas características importantes que a gente tem que saber. Então tá, o sistema genital masculino, ou sistema reprodutor masculino, que é o que a gente fala, ele é feito de vários órgãos, glândulas e estruturas anatômicas que a gente precisa entender um pouco. A primeira coisa que a gente vai falar vai ser sobre a próstata. A próstata é uma glândula que só tem homens, que ela produz o líquido prostático. Esse líquido prostático, ele faz a nutrição e a maturação do espermatozoide. E é liberado junto com o sêmen, tá? Porque o sêmen ele é formado pelo líquido prostático, pelo líquido seminífero e pelos espermatozoides. Então, temos a próstata. Depois a gente tem a vesícula seminal. A vesícula seminal produz, né, o líquido seminífero. Que ele é responsável basicamente pela motilidade e movimentação dos espermatozoides. Vou botar aqui motilidade do espermatozoide, tá? Importante também que a gente entenda sobre o testículo, que é uma glândula, tá? Tá aqui, testículo. É a única glândula que a gente tem extracorpórea. Extracorpórea. O que acontece? Dentro do testículo, a gente vai ter as células de Leydig. Essas células, elas produzem testosterona.
E a gente tem os túbulos seminíferos. Os túbulos seminíferos, então, eles produzem espermatozoide. Tá? E a gente tem o epidídimo, que armazena espermatozoide. O testículo, então, é uma glândula mista, porque ele produz o hormônio testosterona, então ele tem essa parte endócrina, e ele produz o espermatozoide, então, que é considerada a parte exócrina da glândula, tá? O testículo, ele é envolvido pelo saco escrotal, que é bastante sensível, beleza? Então, dentro dele a gente tem as células de Leydig, que produzem a testosterona, os túbulos seminíferos, que produzem o espermatozoide, e o epidídimo, que armazena o espermatozoide, tá? Depois, a gente vai ter um ducto, que a gente tem dois ductos no sistema reprodutor masculino, né? O ducto deferente, que ele vai ligar os testículos até o ducto ejaculatório. Então, aqui, vou botar o ducto. É deferente com E. E a gente também tem o ducto ejaculatório, que a gente chama de a uretra. Que acaba sendo a mesma coisa. A gente vai ver que em mulheres tem um ducto, a uretra é um e o ducto, né? A gente não fala que é ducto ejaculatório, mas acaba sendo diferente, beleza? Também temos a glândula de Cooper, que é importante a gente falar. A glândula de Cooper, ela também é chamada de glândula bulbo-uretral. Então, glândula de Cooper barra bulbo-uretral, que ela produz um líquido de lubrificação, que é basicamente para fazer a lubrificação durante o ato sexual, tá? Deixa eu ver o que mais que eu acho importante aqui. Tem uma condição que se chama criptorquia, que ocorre basicamente quando há uma interrupção ou retardo da migração dos testículos para o saco escrotal. Então, interrupção, retardo de migração dos testículos. Isso para o saco escrotal, tá? Então, a gente diz que o testículo também é a gônada masculina. E dentro desse sistema, a gente ainda faltou falar das células de Sertoli. Vou botar pra cá. As células de Sertoli. Essas células, elas vão produzir proteína para o espermatozoide. Então, falando também agora do pênis em si. O pênis, ele é formado pela glande, que vai ser a estrutura, é uma estrutura com bastante terminação nervosa, que tem uma pele bem fina e é bem sensível à estimulação sexual. A glande vai ser recoberta por uma prega protetora, que é chamada de prepúcio. É importante que tenha a completa retração desse prepúcio para que ocorra uma higienização correta, tá? Quando a gente não tem uma completa retração do prepúcio, a gente tem fimose, tá? Eles têm que fazer cirurgia para conseguir ter essa glande exposta, tá? É importante que se faça a higienização correta do pênis, porque uma das causas do câncer de pênis é a má higienização. E, além disso, é também o sexo sem camisinha, tá? Através do vírus HPV. O vírus HPV, ele causa, a gente conhece mais por causar câncer de colo de útero. Mas tem estudos que dizem que o vírus HPV também, além de causar câncer de colo de útero, pode causar câncer de pênis e câncer na vagina. Então, é bem importante que faça uma correta higienização do pênis e fazer relações sexuais com camisinha, tá? Porque para poder se evitar aí o câncer de pênis, que geralmente acomete mais homens acima de 50 anos, tá?
Outra coisa que é importante a gente comentar é o câncer de próstata, também é um câncer que também acomete homens acima de 50 anos, então geralmente é feito o exame do toque, que é para poder ver se a próstata do homem está inchada ou não, né? E isso é bem importante que seja feito regularmente depois de uma certa idade, tá? No testículo, que são as glândulas sexuais, né, masculinas, a gente, para ter a produção de espermatozoide, tem que ter uma temperatura mais baixa no testículo do que no corpo, 3 graus mais baixo, mais ou menos. E o processo que a gente diz que produz espermatozoide se chama espermatogênese, tá? Então, esse é o processo de produção do espermatozoide. Então, peguei essa imagem aqui pra gente ver um pouco da anatomia do sistema reprodutor masculino, tá? Pra gente entender como que ele é composto. Então, aqui, ó, a gente vê esse aqui é o saco escrotal, né? Que dentro do saco escrotal aí a gente, sim, vai ter o testículo em si, né? Que é essa parte aqui. Daí, esse aqui vai ser o testículo. Eu posso até ir pintando pra gente ter uma noção. Vou fazer aqui. Então, no testículo, ali a gente tem atrás o epidídimo, então, que vai armazenar os espermatozoides, né? Aqui o epidídimo. Vai fazer esse armazenamento dos espermatozoides. Depois a gente tem o ducto deferente, que vai sair do epidídimo aqui, ó. Vai vir... E vem até aqui. Tudo isso que eu tô pintando é o ducto deferente, tá? Então, ali é um ducto deferente que vai fazer essa... que vai levar os espermatozoides que estão armazenados no epidídimo até o testículo não, até o pênis em si. Então, quando a gente faz uma vasectomia, por exemplo, a gente vai pegar e vai fazer uma interrupção. A vasectomia, geralmente, ela é um cortezinho. Eu vou fazer aqui uma tesourinha. Um cortezinho que tem no ducto deferente, para que os espermatozoides que estão armazenados ali no epidídimo não consigam ir até o ducto ejaculatório, tá? Então, quando a gente faz isso, faz um corte ali, né? A gente faz uma vasectomia. Justamente para evitar a ida dos espermatozoides para o ducto ejaculatório. Então, o sêmen, ele ainda continua indo, sendo produzido tudo, só que ele vai sem espermatozoide. Então, é importante que a gente entenda isso, né? Outra coisa que tem aqui... vou fazer de verde. Daí, no testículo, vai ser os túbulos seminíferos. Posso botar aqui. Então... túbulos seminíferos, que daí esses sim vão produzir espermatozoide. Daí dentro dos túbulos seminíferos, vamos ter as células de Leydig. Não deu pra ver direito, mas... que as células de Leydig, então, vão produzir a testosterona. A testosterona é um hormônio sexual masculino, tá? E, basicamente, vai ser o hormônio que vai formar as características sexuais secundárias do homem, como o engrossamento das pregas vocais, que deve ficar a voz, vai ficar mais grossa, presença dos pelos pubianos, então, pelos mais grossos também, desenvolvimento muscular. Muitas pessoas acabam tomando testosterona, a gente fala que toma bomba, né? A pessoa toma bomba, ela acaba tomando esse hormônio, testosterona, e justamente para acabar tendo uma performance melhor na academia, só que isso pode deixar, tanto para o homem quanto para a mulher, traz inúmeros riscos, né? A gente tem que, a suplementação de testosterona tem que ser feita somente caso haja necessidade, e tem que ser feito por um médico endocrinologista, que é o médico responsável pela manutenção aí dos hormônios, no geral. Então, essa suplementação, se for feita, tem que ser muito bem acompanhada, senão pode causar a infertilidade tanto de homens quanto de mulheres. E pessoas que também estão fazendo transição de gênero, que nasceram biologicamente mulheres e querem, né, fazer a transição para o sexo masculino, elas acabam tomando também a testosterona, e tudo tem que ser bem regrado e controlado por um médico endocrinologista, tá? Daí acaba engrossando a voz também, a pessoa fica mais musculosa. A gente vê, assim, pessoas que
fazem academia, às vezes mulheres que tomaram bomba, né, tomaram testosterona, acabam ficando com a voz mais grossa, e porque acaba espessando mesmo as cordas vocais, sabe? Então, isso a gente consegue, né, ouvir e ver diferença, assim. O que mais que eu vou falar? Tá, escrever sobre a fimose, né? A fimose, então, é a dificuldade de expor a glande. A glande é basicamente essa parte aqui, ó. Essa parte aqui é a glande, tá? A fimose, então, é quando a gente tem aqui o prepúcio, que é uma pele que vai ficar aqui, ó. Essa pele, às vezes, tem que ser retirada, né, por meio de cirurgia. Então, porque ela tem, no começo, é normal ter essa aderência do prepúcio com a glande. No começo de vida, quando o menino é novo. Só que depois, essa pele precisa retrair, né? Pra poder expor a glande e fazer uma higiene adequada. Quando isso não acontece, a gente tem a fimose. Dá pra tratar às vezes, só com medicamento, passando uma pomada, estimulando a região. Mas em casos mais extremos, acaba sendo feita a cirurgia, tá? Então, pra ter essa retração ali do prepúcio. Então, a impossibilidade de expor a glande a gente chama de fimose. Tá? Isso é importante a gente entender. Outras coisas que são importantes a gente falar é o hábito de usar roupa muito justa, ou fazer atividade física por período muito longo, com roupa apertada, ou ficar muito tempo em banho muito quente, pode acabar aumentar a temperatura do testículo e acabar sendo prejudicial na produção de espermatozoides, então acabar piorando a fertilidade da pessoa. Porque lembra, o testículo precisa ficar 3 graus a menos do que o corpo. Então, se o corpo tem 36 graus, o testículo, para ele funcionar, para conseguir produzir os espermatozoides, ele precisa ficar com 33 graus. É sempre 3 graus a menos do que o corpo, né? Então, isso é bem importante. O que acontece quando a gente tem a vasectomia? Com o espermatozoide, ele não deixa de ser produzido, tá? Mas ele acaba não passando ali pelo ducto deferente e acaba entrando em apoptose mesmo. Que não vai ser eliminado, então ele vai ser degenerado, vai ser reabsorvido, tá? A gente tem o ducto ejaculatório, então, que daí a gente diz que deixa eu pintar o ejaculatório aqui, peraí. Que daí ele é maior, assim, ó. Esse aqui é o ducto ejaculatório. Esse aqui, na verdade, é o ducto ejaculatório, começa aqui. Daí ele se une aqui com a uretra. Forma um ducto só. Tô fazendo assim de amarelo. Tá? Então, como eles ficam muito, muito juntos ali, a gente diz que a uretra ela tem duas funções, né? Que é pra sair o xixi e pra sair o sêmen. Porque o ducto ejaculatório, tá vendo que ele vai até uma partezinha ali. Depois ele se junta ali e forma um ducto só. Da uretra. Aqui, ó, a glândula bulbo-uretal, que fica aqui. Que é a glândula de Cooper, né? Que faz a lubrificação. Então, glândula bulbo-uretal. Fica ali. O que mais? Aqui atrás a próstata. Importante. Ela tem uma consistência esponjosa, né? Que daí vai fazer a secreção prostática. Do líquido prostático, né? Então, a próstata também, durante o ato sexual, ela se enche de sangue. Isso também faz aumentar essa próstata. Que daí, o que acontece? Quando ela se enche de sangue, durante o ato sexual, ela vai comprimir o canal urinário, que tá aqui ao redor, evitando que saia xixi também durante o ato sexual. Então, isso acontece também. É importante a gente lembrar também que a glândula bulbo-uretral produz a secreção que vai lubrificar e também vai neutralizar a acidez de urina que ainda tem na uretra. Então, isso é importante. Então, durante o ato sexual, não tem como a pessoa fazer xixi, né? Porque ocorre o fechamento ali do esfíncter também. Tem um esfíncter ali. Aqui a vesícula seminal. Ó, que daí ela fica aqui, tá vendo?
né, vai produzir o líquido seminífero, que ajuda na movimentação e motilidade dos espermatozoides. E eu acho que é isso de mais importante da anatomia, tá? Do sistema reprodutor masculino.